Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje então para a gravação de mais um estudo bíblico para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje então eu vou fazer um vídeo rápido aqui, pretendo ser rápido, né? Porque meus vídeos geralmente são longos. Para responder uma irmã, porque ela me fez uma pergunta no canal e a pergunta dela foi o seguinte: ela disse assim: irmão, faz um vídeo referente à carne de porco, se nós podemos comer ou não, né? Porque nós sabemos e nós não precisamos entrar em detalhes que na primeira aliança, a aliança do Sinai, não era permitido, não só porco, mas répteis e entre outros animais não era permitido comer. Era lei de Deus, não poderia comer e tem um propósito para isso. Mas a gente não precisa entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Então ela perguntou para mim, pediu para mim fazer um vídeo sobre isso, né? E o nome dessa irmã é Romilda, se eu não me engano, o sobrenome dela é Valentim. É Romilda Valentim, se eu não me engano, tá? E então eu vou falar aqui sobre essa questão da carne de porco, tá? Porque a gente vê, por exemplo, que no Adventismo, né? Eles não comem, né? Eles são doutrinados a não comerem. E eu não vou dar opinião minha, mas eu vou usar textos bíblicos, né, para me basear no que eu vou falar. Amém? Então vamos lá. Irmãos, eu poderia ler aqui também para iniciar Atos 10, mas eu vou deixar, tá? Não vou ler esse texto, eu peço que você leia aí na sua casa. Em Atos 10, Pedro recebe uma visão de Deus, né? Enquanto ele estava orando, ele recebeu uma visão de Deus, né? Que Deus ele trouxe um vaso, e nesse vaso tinha animais, répteis, quadrúpedes, enfim. E aí ali diz que Pedro estava com fome naquele momento antes da oração, né? E aí aquela voz, assim, naquele arrebatamento de sentidos que ele teve, que Deus deu uma visão para Pedro, né? Aí a voz na visão diz assim: Pedro, mata e come, né? Daí Pedro vai dizer: Senhor, eu nunca pus na minha boca uma coisa imunda, né? Aí o Senhor vai dizer assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, né? Aquilo, claro, depois vai ter todo um contexto em Atos 10 e Atos 11 que você vai ver que foi no sentido de ali estava recém começando, né, a pregação do Evangelho após a ascensão de Cristo, e ainda estava sendo pregado o Evangelho somente para os judeus, né? Porém ali Deus estava mostrando que os gentios, que na primeira aliança eram impuros, através de Cristo, através daqueles que viessem a aceitar a Cristo como religião, né? Como religação, como o caminho, a verdade e a vida, esses seriam purificados através do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado, né? Então, é claro que nessa visão Deus está mostrando no sentido de uma tipologia, usando animais na visão para falar sobre gentios, né? Porém, ali também o texto ele também tem um sentido duplo, falando no sentido de animais também. E Paulo vai confirmar isso para nós. O apóstolo Paulo, o maior pregador do evangelho de todos os tempos, ele vai falar coisas muito interessantes em Romanos, capítulo 14. E para mim, esse capítulo de Romanos, capítulo 14, para mim ele mata a charada nessa questão do adventismo, que proíbe a comer carne de porco, né? Para mim, esse capítulo ele deixa muito claro o entendimento sobre essa questão. E eu vou ler aqui para vocês, vamos meditar juntos e a gente vai chegar numa reflexão, numa conclusão, tá bom? Capítulo 14 de Romanos vai dizer o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, o outro, que é fraco, come legumes. Ou seja, tem pessoas, aqui é claro, aqui está se falando para o corpo de Cristo, né? Não está falando referente às pessoas do mundo, está falando referente ao corpo de Cristo, a cristãos, né? Cristãos. Vai ter cristãos que podem ser vegetarianos, né? E Paulo vai dizer que quem é fraco come legumes, vai dizer que o fraco de consciência ele come só legume, mas o outro come carne também, né?
Por isso que ele diz, porque um crê que de tudo se pode comer, o outro é fraco, come legumes. Seguindo, verso 3. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. Veja bem, porque Deus o recebeu por seu. Olha só, você que é adventista e você julga uma pessoa porque ela come, um cristão porque ele come carne de porco, veja o que o apóstolo Paulo, o maior servo de Cristo usado para pregar o evangelho, disse aqui. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu? Você é cristão. Quem és tu que julgas o teu irmão cristão? Porque você come só legumes ou porque você não come carne de porco e o teu irmão come? Quem és tu que julgas o servo alheio? Aí vai dizer assim, para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como dos vivos. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Isso está em Isaías 45. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então veja que todos nós daremos conta diante de Deus e de Cristo no tribunal, né? Então, temos que cuidar essa questão do julgamento referente a essa religiosidade de comer isso ou comer aquilo, né? Nós não estamos mais na aliança da escravidão, na aliança do Sinai, na aliança da lei. Nós estamos na aliança da graça. E teve coisas que foram modificadas. Isso em Hebreus, o escritor de Hebreus deixa muito claro aqui no livro de Hebreus. Veja, medite no livro de Hebreus que você vai entender. Agora vamos partir para o verso 13 do capítulo 14. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Verso 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, o contexto aqui é alimentação. Veja só, capítulo 14, o contexto é alimentação. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa... Olha só! Você que diz assim, não, carne de porco é imunda. Olha o que Paulo vai dizer. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Ou seja, falando para o adventista, sendo bem claro para um adventista. O adventista ele condena a carne de porco, né? Na cabeça dele ele condena, então ele não vai comer e ponto, né? Por isso que Paulo está dizendo, a não ser para aquele que a tem por imundo. O adventista ele tem a carne de porco por imunda. Para esse é imunda. Porém, olha o que Paulo diz aqui. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Nada é imundo, nenhuma carne é imunda. A não ser que você creia que aquilo é imundo. Mas se você olha e vê que aquilo não é imundo, então não é errado, né? Seguindo. Aí Paulo vai dizer, né, usando a sabedoria, que a gente vai comentar sobre isso. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, veja que
olha só. Se por causa de comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Veja que, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu vou à casa de uma família que todos eles são adventistas. Se eu chegar lá e comer carne de porco na frente deles, eu estarei escandalizando eles, porque a mente deles é fraca. A mente deles é de uma doutrina que eles creem que é pecado comer carne de porco. Então, se eu chegar lá e comer sendo cristão, eu vou escandalizar eles. Então, você então tem que procurar não escandalizar a mente do seu irmão. Então, se você vai na casa de um adventista, de uma família adventista, não coma carne de porco, né? Para que não venha escandalizar a eles e fazer eles ficarem, sabe, abalar a fé deles. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Aí Paulo vem dizer, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é simplesmente, eu não vou comer isso porque é pecado, não vou comer aquilo porque é pecado, não vou beber um pouco de vinho porque é pecado. Mas o reino de Deus não é comida e bebida. Paulo vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. Olha só o que Paulo está dizendo. Você que diz que carne de porco é pecado, comer carne de porco, né? Não destruas, ali ele vai dizer assim, não destruas por causa da comida a obra de Deus. Ponto. É verdade que tudo é limpo. Tudo é limpo. Na nova aliança, tudo é limpo. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Entendeu? Então, para o adventista, ele olha a carne de porco, por ele estar com aquela doutrina na mente, ele olha para a carne de porco e na consciência dele é pecado. Se ele comer, é pecado, porque ele entende que é pecado. Mas a Bíblia deixa muito clara para nós que se você olha para a carne de porco e você não vê como pecado comer a carne de porco, então vá em frente, né? Se você tem essa vontade. Olha, presta atenção, vou repetir. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, tudo é limpo. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Entendeu? Para aquele que crê que é pecado, vai fazer mal para ele, vai fazer mal para a consciência dele também. É pecado, porque ele entende que é pecado. Mas diante de Deus tudo é limpo. Na nova aliança não existe carne impura, existe para aquele que crê que é impura. Por exemplo, eu não tenho coragem de comer, por exemplo, carne de gambá. Eu me sentiria mal na minha consciência se eu comesse. Mas tem gente que vai comer, e como é que eu vou julgar ele? O próprio texto aqui, Paulo está dizendo, o que come não despreza o que não come, e o que come não julga o que come. Ponto. Entendeu? Seguindo, para a gente finalizar. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tu tens fé? Presta atenção. Paulo vai dizer aqui, tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Então, ou seja, você vai numa família que eles condenam você comer frango, ou gado, ou porco, mas são cristãos. Então não coma na frente deles para não escandalizar eles. Mas você sabe que diante da sua família, ou você em casa sozinho, você tem consciência pela palavra de Deus que não vai te fazer mal, não é pecado comer. Porque nada é impuro, a não ser para aquele que crê que é impuro, né? Como diz aqui em Romanos 14. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Olha só, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Entendeu? Então, você entende que não é pecado comer carne de porco, porque baseado aqui em Romanos 14, então coma, porque não é pecado. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Né? Tu tens fé? Amém.
Como diz aqui, um crê que tudo pode comer, o outro, que é fraco, come legumes, né? O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Ponto. Ponto. Fica bem claro, né? Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesmo é imunda. Nenhuma. Nem carne de porco. A não ser para aquele a quem tem por imunda. Para esse é imunda. Ponto. O adventista. Um exemplo claro aqui. Fechou. Entendeu? Para finalizar, tu tens fé? Tens fé tu? Aliás, tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Ponto. Verso 23, fechou o capítulo 14. Entendeu? Então, vamos resumir aqui, vamos chegar à conclusão. No último verso aqui, né? Se você tem dúvidas e come, se você tem dúvidas, você vai comer uma carne, e você tem dúvidas se é pecado ou não. Se você tem dúvida, não tem fé, porque a fé é certeza. Se você tem dúvida, é falta de fé, é antifé, entendeu? Dúvida é antifé. É o inverso, é o antônimo da fé. Então, se você tem dúvida, não coma, porque como Paulo diz aqui, se come você está se condenando, porque você está com dúvida se é pecado ou não, né? Porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Mas você entendeu todo o contexto do capítulo 14? Leia com calma em casa. Você tinha essa dúvida? Veja como não é imundo a carne de porco. Veja como não devemos julgar quem come. E quem come não deve julgar quem não come. Perfeito? Porque, como Paulo diz aqui, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Estou certo que nada é impuro, a não ser para aquele que acha que é impuro. Então, meu irmão, resumindo, eu não tenho costume de comer carne de porco, mas eu sei que não é pecado. Amém? Você tem vontade de comer carne de porco, você gosta? A Bíblia aqui deixa bem claro, não é pecado. Amém? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, como diz aqui, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Enfim, irmãos, está bem claro aqui para mim. Para mim isso é bem claro, é absoluto. Para mim isso aqui é absoluto. Tá? Primeira aliança era um contexto. Muitas coisas da primeira aliança não estão na segunda, né? Não estão, porque foi mudado o sacerdócio. O sacerdócio era levítico. Hoje o sacerdócio vem de Judá, que é o nosso Senhor Jesus, como diz em Hebreus, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? O sacerdote espiritual, não depende de dízimo, de alimentação, de nada. Não depende de fazer sacrifício por ele, pecado dele, porque ele nunca teve pecado. Enfim, irmãos. E aí o livro de Hebreus vai dizer que mudando o sacerdócio, muda-se a lei. Fechou. Tá, irmãos? É isso aí então. Respondido a pergunta da irmã Romilda sobre a carne de porco. Se você não é inscrito do canal, tá vendo esse vídeo, se inscreva, acione a opção todas no sininho, tá? Para receber sempre aqui as notificações dos estudos bíblicos. E deixa o like para essa mensagem para o YouTube espalhar esse vídeo, né? E é isso aí, meus irmãos. Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus, e que importa que nós diminuamos e que ele cresça, que o evangelho seja pregado. E é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.